Oi, meu nome é Matheus e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a biblioteca New.io do Java, que é basicamente uma atualização do que era inicialmente a biblioteca I.O. do Java. Bom, abordando aqui os tópicos principais desse vídeo, eu vou falar bem basicamente o que era a biblioteca, o que é, na verdade, a biblioteca I.O. do Java, vantagens e desvantagens, sigo a mesma linha para explicar de fato a New.io, com vantagens e desvantagens. Explico quando é vantajoso utilizar a biblioteca New.io e depois a gente vai fazer uma aplicaçãozinha na prática ali no Eclipse para conseguir ver mais de forma mais clara a diferença entre eu usar o I.O. e eu usar o New.io. Ok? A gente vai seguir assim então. Bom, nesse pacote I.O., o que a gente consegue expor é que eu trabalho com o sistema de I.O. original do Java. Nele, as operações de entrada e saída são sempre realizadas com a utilização de fluxos. Como funcionam esses fluxos? Eles são uma certa espécie de entidade que são associadas a um dispositivo de I.O. que sempre enxerga esse dispositivo como uma sequência de bytes ou caracteres, esse primeiro tópico aqui. E o que isso implica para mim de fato? Nesse segundo tópico aqui, eu só consigo fazer leitura e escrita de forma sequencial. Essa é uma limitação bem clara e uma das principais pelo qual posteriormente houve essa atualização com o pacote New.io do Java. Então aqui de forma mais clara para que vocês possam ver, eu tenho... A primeira é a vantagem. Essa primeira biblioteca, que é a I.O. do Java, os recursos são bem fáceis de implementar para quem é desenvolvedor, para quem programa nessa linguagem. Ela já existe há muito tempo e os recursos não têm muita complexidade quanto de sua utilização para realizar essas operações de entrada e saída. Outro fato também é que aqui eu consigo utilizar esse pacote seja para arquivos, para conexões de rede ou para área de memória, ou seja, eu consigo utilizar para todo e qualquer tipo de fluxo o Java.io. Limitações, que eu já abordei de uma certa forma para vocês, mas eu tenho as limitações relacionadas a sempre ler ou escrever de forma sequencial, a falta de flexibilidade daí, também ligado ao primeiro tópico, no sentido de que eu não consigo ler uma parte de um arquivo e depois pular para uma parte posterior desse arquivo, eu só consigo fazer isso de forma sequencial, e a baixa escalabilidade, que é um terceiro tópico também bastante importante, onde quando eu trabalho com um processo em uma thread, eu só consigo iniciar um próximo processo a partir do momento em que esse processo se encerra. Ou seja, eu não consigo fazer mais de um processo, mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Bom, partindo agora para o tema que é tópico principal aqui do nosso vídeo, falando sobre o pacote Java New.io, eu já tenho aqui nesse primeiro tópico algo que faz com que ele se comporte de maneira bem diferente do que era a biblioteca I.O. Aqui eu não trabalho mais com fluxos, e sim com essas duas novas abstrações que são buffers e os canais. O que eu consigo ganhar com isso, tá? Só destacando um tópico bastante importante, em nenhum momento a intenção é que o pacote New.io substitua o pacote I.O. E sim que um complemente o outro, eu já abordei isso de forma bem breve, mas é importante salientar de novo, porque a ideia de um não é matar o outro, e sim complementar com o que era a limitação na biblioteca I.O. Por isso esse segundo tópico. E daí agora aqui tratando vantagens e desvantagens. Primeiras vantagens, eu ganho aqui a maior escalabilidade, porque trabalhando com buffers e canais, eu consigo já fazer aquelas operações que eu citei o exemplo para vocês enquanto falava de I.O. Aqui eu não preciso mais, trabalhando com uma thread, esperar que um processo acabe para que eu consiga iniciar um segundo processo, um segundo processamento nessa mesma thread. Então aqui eu já consigo ter esse processamento multithread, executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo utilizando somente uma thread, com isso eu ganho em escalabilidade. E aqui também eu tenho um segundo tópico que é o menor overhead nas operações de I.O. e maior desempenho. O que é isso aqui? O Java New.io ele trabalha numa abstração muito mais próxima do sistema operacional. Com isso, o custo das operações em diversos fatores aqui, seja processamento, seja desempenho, o custo de memória, ele diminui um pouco. E com isso, conforme eu diminuo o custo das minhas operações, ele trabalhando numa abstração mais próxima do sistema operacional, eu consigo ganhar um maior desempenho nos recursos que eu estiver utilizando. Em relação às desvantagens,
Elas são bem mais claras para quem é programador, para quem é desenvolvedor. Opa, só voltando aqui um pouquinho. Que é maior complexidade, é mais difícil usar, os recursos eles não são tão fáceis, não são tão triviais quanto os recursos que a gente já está utilizado, para quem já fez operações de I/O utilizando o pacote I/O, eles são um pouco mais complexos, e daí eu tenho uma maior dificuldade para manter o código também. Aliado a essa complexidade, acaba sendo mais difícil eu fazer depois essa manutenção tal, porque os recursos são mais difíceis de ser trabalhados. Bom, então quando utilizar o New.io, só para a gente tentar aqui juntar tudo de, quando é que eu posso utilizar? Quando é que isso aqui pode ser útil? Em operações mais específicas, então o que eu quero dizer aqui? Quando você faz um programa que não precise utilizar de forma maciça, que você faça operações que não são tão frequentes de entrada ou de saída, de leitura escrita, eu posso utilizar o pacote I/O. É muito muito dificilmente eu tenha problemas em utilizar somente os recursos do I/O. Quando eu espero daí, esses dois tópicos acho que meio aliados aqui um ao outro, né? Quando eu espero um maior desempenho e escalabilidade, lembrando aqui daquele conceito de multithreading, de mais de um processo na mesma thread, e quando eu tenho utilização massiva de operações, aí é interessante que eu procure utilizar os recursos do pacote New.io, porque com certeza daí eu ganho em performance. E daí esse último tópico é o multithreading, aliado a todos os três demais aqui, só para que fique bem claro que aqui eu consigo ter o processamento em multithreading, e isso é um fator que diferencia os dois pacotes. Então agora a gente vai fazer aqui uma aplicação bem simples na prática, utilizando o Eclipse. A gente vai fazer a cópia de arquivos com os recursos de byte array. A gente vai fazer isso utilizando a biblioteca I/O e depois utilizando a biblioteca New.io. É um exemplo bem trivial, mas só para mostrar para vocês aqui que dá para usar, dá para fazer as mesmas coisas. Então aquela ideia de que um complementa o outro e muita coisa de que eu consigo fazer em I/O, eu também consigo fazer em New.io. E só tornar isso mais lúcido para vocês com um exemplo que eu acho que vai ser bacana. Ok? Bom, então agora na parte prática aqui do nosso vídeo, eu vou basicamente só explicar para vocês o que é que a gente vai fazer. Aqui no diretório do meu computador, que é o Imagens, eu tenho um exemplo de uma imagem aqui, que é um PNG qualquer. No caso aqui é um diagrama que eu tinha feito em outra ocasião, enfim. E ele só vai servir de exemplo e a gente vai fazer o quê? A gente vai, utilizando os recursos de I/O e de New.io, criar várias cópias desse mesmo arquivo aqui nesse diretório, ok? Já estou com o Eclipse aberto, criei um pacote aqui Java New.io e já tenho... Criei um projeto Java New.io e já tenho um pacote aqui. Então vamos lá, vamos criar primeiro uma classe aqui para fazer o nosso exemplo de I/O. New class, test I/O. Ela já vai ser minha main aqui. Bom, tá aqui já, gente. Bom, a gente já vai começar definindo aqui dentro de um laço o que a gente vai fazer aqui. A gente vai definir quantas cópias de imagem a gente vai criar. Nesse caso aqui eu vou escolher 30 cópias, ok? Só para a gente ver aquele recurso acontecendo com um número pelo menos substancial. Aqui já utilizando um primeiro recurso do I/O, que é o file, uma classe file. E aqui a gente vai passar o quê? O diretório lá, o caminho de onde vai estar meu arquivo. Nesse caso aqui, esse é meu diretório. Aqui a gente inverte as barras para que depois ocorra com sucesso essa operação. E eu só finalizo aqui colocando o nome do meu arquivo, como vocês já haviam visto anteriormente, ex30.png, ok? Aqui eu vou criar a estrutura de byte array agora, uma estrutura byte do tipo, vou colocar o nome bfile, que é um new byte, que vai ser de inteiros nesse caso, e ele vai até file.length, ok? Vou criar aqui minha variável do tipo fileInputString, onde ela vai ser flp e vai ser num inicialmente. Aqui ele já vai pedir para mim importar os recursos do tipo fileInputString, ele também já trouxe aqui file,
propriamente dito. Aqui eu já vou adiantar para vocês que a gente vai fazer toda a nossa estrutura, de fato, de copiar, pegar os arquivos, colocar num byte array e criar cópias desse arquivo dentro de uma estrutura de try-catch. O que é isso? É como se fosse uma espécie de medida de segurança em que o Java vai tentar executar o que está dentro do try, e se ele não conseguir, ele dentro do catch ele consegue trabalhar o erro e trazer para a gente qual foi o erro que aconteceu ali. Aqui eu estou instanciando aqui do tipo FileInputString um new FileInputString file, ok? Bom, aqui eu já tenho também. Aqui é o nosso FLP, perdão. Depois disso agora, flp.read, passando o nosso byte array aqui, que a gente tinha dado o nome de bfile, e logo em seguida a gente já tem o close. O que eu fiz aqui basicamente? Aqui eu criei, peguei o caminho do meu arquivo, joguei isso numa estrutura de byte array até o file.length, e já criei aqui a minha variável do tipo FileInputString, que começou com conteúdo nulo. Aqui a gente criou de fato um objeto do tipo FLP, passando o file, escreveu num arquivo cópia, ok? E depois de ter escrito tudo que estava em byte array, a gente já deu o close. Agora a gente vai fazer, de fato, passar isso para um segundo arquivo. Aqui, de fato, as cópias dentro do nosso lado, do nosso laço, perdão. Então aqui eu vou só fazer uma tratativa para que a gente tenha a diferenciação no nome de cada arquivo criado. É basicamente a mesma coisa nesse sentido aqui. E aqui a gente vai fazer assim. A gente faz isso, fecha aqui, incrementa com o nosso próprio i lá em cima do for. E aqui segue só aqui a extensão do ponto .png. Ok. Aí aqui eu tenho FileInputString. Eu vou fazer de fato a gravação aqui, que é um new file inputString, nesse caso passando o nosso file 2. Eu vou fazer um write bfile. Aqui é o output, né, gente? Input não, senão aí eu complico, né? File output string, o que ele está reclamando? Aqui na frente também a gente tinha feito errado, eu no caso, né? Aqui, agora sim. E tá, file output string. Então aqui a gente vai ver o que está faltando, importar também, ele faz de forma automática aqui em cima pra gente. A gente já escreveu e agora também um ponto close. Agora a gente só vai fechar aqui com a estrutura de cache que eu tinha explicado anteriormente para vocês. A gente só vai fazer aqui um exception do tipo e, para que a gente tenha de fato para trazer o erro se essa operação não for feita com sucesso. E aqui um system out print trazendo esse erro. Basicamente é isso. Vamos rodar para ver o que acontece. Foi, teoricamente foi. Tá aqui 30 cópias da minha imagem, ok, utilizando os recursos do I/O. E agora vamos fazer o exemplo aqui utilizando os recursos do new I/O. Teste new I/O, uma nova classe. E já vamos partir aqui utilizando também, muito parecido nesse sentido, for. Vamos definir aqui também 30 cópias de imagem. Incrementando meu laço 1 a 1. Aqui a estrutura é um pouquinho diferente, ok? Aqui
aqui, só a gente fazendo besteira aqui. Aqui eu tenho uma estrutura do tipo pf. Aqui eu vou pegar esse pf e fazer um paths.get, passando aqui aquele mesmo passo de aqui passar. Eu vou excluir essas 30 imagens, tá, gente? Só para que fique mais fácil de a gente observar no mesmo diretório e usar o mesmo exemplo agora com o new.io. Então eu vou utilizar aqui o que a gente já tinha escrito, pegar aqui, passar para cá. Aqui também vou trabalhar agora a nossa estrutura de byte array. E aqui eu vou colocar o nome vai ser bytes arquivo files.read all bytes. Aqui de fato uma estrutura bem clara, onde eu estou vendo aqui é de fato um recurso do new.io. Você pode ver que essa parte é diferente do nosso primeiro exemplo. Aqui a gente só vai ver que ele pede para me importar aqui o path do new.io, ok? E aqui a gente só tem lá embaixo, está esperando não sei o que, ok. Bom, vamos seguir aqui. Seguindo então, agora a gente tem um path2, em que eu faço um path.get. Vou gravar aqui, essa é a parte em que eu de fato estou gravando em outro, para onde aqui, estou gravando a cópia do meu arquivo de fato. Então aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema de só manipular um pouquinho o nome do arquivo aqui, para que a gente veja a diferenciação. Também utilizando aqui o nosso incrementador i lá em cima, ok? E aqui ele reclamou pra gente que a gente está fazendo coisa errada, né? Se fizer certo, funciona, né? Aquilo. Files.write. Nesse caso a gente vai passar o nosso path2 e um segundo argumento, bytes do arquivo, que é a nossa variável ali em cima. Basicamente eu estou falando, ó, para esse diretório aqui você vai jogar o que eu transformei aqui em byte array, beleza? É isso. Basicamente é essa a estrutura. Vamos ver o que está faltando a gente fechar aqui. Ah, beleza. Esquecemos de uma main, né, gente? Senão não vai rolar. Vamos botar ela aqui mesmo. É isso mesmo. Files.write. Aqui a gente esqueceu de trabalhar o try-catch, é isso? Então a gente vai usar o throws. Só explicando de forma bem básica para vocês. Naquilo que eu expliquei de try-catch no exemplo do I.O., aqui a gente consegue fazer também de uma segunda maneira, que é usando aqui o throws I.O. exception, que ele já prevê, ele consegue trabalhar também a medida de segurança de uma forma diferente. Aqui ele já é como se eu já falasse, ó, aqui pode ser que aconteça, eu estou prevendo um erro do tipo I.O., então eu tenho um I.O. exception, eu consigo trabalhar ele assim também. Vamos rodar isso aqui. Teoricamente já rodou também, bem rápido. Tá aqui. Criei as 30 cópias da minha imagem também utilizando o recurso do new.io. Bom, voltando aqui para a apresentação. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Esse exemplo bem trivial, acho que deu para ter uma ideia de... Dá para usar, tem muita coisa que dá para fazer com os dois pacotes. E focando no new.io, quando eu tenho aquelas situações específicas, que é mais vantajoso usar ele. Bom, esse aqui é o endereço do GitHub, esse é o link, é só copiar e colar aí no seu navegador, você consegue consultar esses dois exemplos lá para quem tiver interesse. E é isso, eu espero que o ensinamento desse vídeo aula tenha sido proveitoso e que vocês tenham gostado.